Organizações Che Guevara. Che Guevara! Opa! Nós não vamos falar sobre isso hoje. Nós temos visita em casa, camaradas e camarades, para poder falar e deixar suas dicas. Enfim, se você chegou até aqui e não me conhece, siga Dimitra Vulcana em todas as redes e apoie o nosso projeto. Aqui é um canal no YouTube Doutora Drag e o nosso podcast Hora Queer. E você pode nos apoiar em apoia.se/Hora Queer. Roda a vinheta agora, que vamos aos nossos convidados, convidadas, convidades. Doutora Drag! Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender da hora que você vai estar vendo esse vídeo. Meu nome é Messias Martins, eu sou do Litera Negra, um canal no YouTube onde a gente se dedica a analisar obras de autores negros e autoras negras e tem a missão de popularizar a literatura dos nossos. Eu estou aqui a convite da Dimitra, ela me pediu para apresentar uma dica agora, nesse momento que as eleições passaram. Então, a dica que a gente tem do canal é para que, de uma vez por todas, a gente possa abrir mão de qualquer ilusão de representatividade, né? Não basta a pessoa ser negro, não basta a pessoa ser mulher, né? A gente tem grandes exemplos como o Barack Obama e a Kamala Harris nos Estados Unidos, a gente poderia citar alguns outros aqui no Brasil também, para além da cor da pele ou do gênero que a pessoa se identifica, a gente tem que analisar todo o trabalho, né? Como é a construção política dessa pessoa e quais interesses ela está representando. Eu acho que um bom livro que dá um plano de fundo para a gente entender um pouco mais sobre isso é esse aqui, ó, O Genocídio do Negro Brasileiro, de Abdias Nascimento, que além de ser uma pessoa negra, ele também é uma pessoa intimamente ligada à luta antirracista. É graças ao Abdias que a gente tem hoje acesso à universidade através das cotas, bandeira levantada pelo Abdias por mais de 50 anos durante sua vida política, criador, inclusive, do Teatro Experimental do Negro e autor desse livro aqui, que encara de frente vários mitos que foram construídos, né, ao longo da modernidade. Eu não estou falando da Bula Sem Cabeça ou Saci Pererê. Os mitos que o Abdias enfrenta dizem respeito à construção do mito do homem negro estuprador, do senhor benevolente ou de uma certa imparcialidade ou neutralidade. Abdias, ele é direto. Não existe neutralidade. O muro, ele tem sempre um dono. Então, deixo essa dica aqui para vocês. Inclusive, lá no canal tem um vídeo que a gente fala um pouquinho sobre esse livro especificamente e muitos outros. É o Rolê do Povo Negro na Literatura. Salve, salve, Thiago Torres, chavoso da USP aqui. É o convite aí da Dimitra, parceirona. Vim falar um pouquinho agora sobre esse período pós-eleições, né, mano? O que a gente faz? Bom, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente já deveria estar fazendo antes das eleições, né? É claro que esse período eleitoral é um período à parte, assim, né, da nossa vida, da nossa militância, mas ele não tem que ser o nosso foco. Todo período que antecede as eleições, né, não só os 3 meses anteriores, mas os 3 anos anteriores, né, a gente tem que estar fazendo um trabalho de base, uma militância, mano, incansavelmente, tá ligado? Dentro, fora das redes sociais, enfim, em todos os ambientes, né? Então, passado esse período eleitoral, independente das vitórias ou das derrotas, a gente vai continuar essa luta, a gente vai continuar esse trabalho de base. A gente teve muito resultado positivo, né? A gente viu bastante gente de esquerda sendo eleita, partidos de esquerda crescendo, mulheres trans negras sendo bastante votadas, né? Isso tudo é maravilhoso, né? Por outro lado, a gente teve muitas derrotas também, a gente viu muita gente de direita sendo eleita, a gente viu só candidatos de direita indo para o segundo turno em algumas cidades, mas enfim... É preocupante, lógico, é triste, lógico, mas é o que eu falei, mano. A gente não tem que ver as eleições como a nossa maior prioridade, né? Se a eleição tá dando um resultado desses, é porque o trabalho prévio, né, o trabalho de base feito antes, nos 3 anos anteriores, está sendo falho, né? A gente não está conseguindo alcançar a maioria da população com as nossas ideias de esquerda, e atrair a população, né, com as nossas propostas políticas, nossos projetos de sociedade. E, enfim, eu acho que isso em grande parte se deve, primeiro, a uma esquerda muito acuada, tá ligado? Uma esquerda que está abaixando muito as suas bandeiras e não está tendo coragem de se colocar, por exemplo, como anticapitalista, como antissistêmica. A gente vê a população bastante insatisfeita com esse sistema, mano, né? Isso se vê nos 30% de abstenções, votos nulos, votos brancos.
Então a gente tem que captar esse sentimento, mano, esse sentimento antissistêmico que a direita está conseguindo captar, né, e trabalhar em cima dele. Né? A gente precisa, enfim, levar a política para fora do período eleitoral, né, não ficar concentrada só nele. E agora que está passando as eleições, né, ainda vai ter o segundo turno em muitos lugares, manter esse contato que a gente criou, né, para fazer propaganda para os candidatos. A gente não pode sumir agora durante os próximos 2, 3 anos e voltar, né, só na próxima eleição. Né? A gente, né, quem fez campanha, enfim, rodou muitos bairros, foi em várias quebradas, conheceu muita gente, muitas lideranças comunitárias. E como eu falei, esse contato precisa se manter, esse contato precisa ser intensificado. Então, quem já está organizado, maravilha, continue organizado e vai estender sua militância aí para outras áreas, né, além da eleitoral. Quem ainda não está organizado, se organize, né, entre numa organização política, num partido, num coletivo, num movimento social, uma associação de moradores, um sindicato, o que quer que seja, mano. A gente precisa estar unido com outras pessoas que defendem um projeto de sociedade que a gente também defende, né? E tá lutando para que esse projeto seja alcançado, né? Nada vai cair do céu, a revolução não vai ser feita do dia para a noite, e a gente não pode terceirizar as nossas responsabilidades políticas, achando que só eleger algumas pessoas para, teoricamente, representar nós é o suficiente. Né? A gente tem que fazer política em todos os espaços, o tempo todo. Então é isso. Valeu, família. Falou. Eu acho que é importante pensar a política para além das eleições, porque as eleições são um cenário da disputa pelo poder, mas elas não são a totalidade dessa disputa. Essa disputa, ela se dá o tempo inteiro. E eu acho que ter em perspectiva que nós estamos buscando projetos diferentes de sociedade, formas diferentes de nos organizarmos enquanto coletividades, faz com que nós tenhamos um horizonte mais distante, quando na nossa perspectiva corrige a nossa atuação política e mantém a gente num caminho que a gente precisa estar. Eu acho que ter em consideração projetos de sociedade faz com que a gente entenda que não é ganhar uma eleição que vai resolver parte das nossas demandas. Tem agendas que precisam ser construídas muito lentamente, né? A gente tá aí combatendo estruturas centenárias aqui no Brasil, muitas vezes. Acabar com a LGBTfobia não vai ser ganhar uma eleição que vai produzir esse efeito. A gente precisa incidir em muitas estruturas da sociedade, nas mentes, produzir um caldo cultural para mudanças, para atingir muitos dos nossos objetivos. Eu acho que só realmente atuando todo dia e entendendo que a nossa realidade precisa estar sendo construída o tempo todo. Então eu acho que é por aí. Olá pessoal, eu sou o John Matheus do canal Dialetizando e minha dica para você, para depois dessas eleições, é que não parem o trabalho de militância, o trabalho de base, de formação pedagógica, porque as eleições, ou seja, a disputa pelos espaços institucionais, não podem ser o horizonte último, né? O processo final da luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Pelo contrário, ele é apenas uma mediação, é apenas um dos caminhos. Além disso, as ideologias burguesas como o bolsonarismo, o liberalismo, o fascismo, eles ainda vão continuar predominando num cenário político como o nosso, de crise orgânica, né, de crise estrutural do capital. Então, nesse sentido, é necessário continuar alimentando nos corações e consciência dos trabalhadores e trabalhadoras uma vontade nacional popular de reforma da nossa sociedade em busca do nosso horizonte socialista. Bom, pessoal, se tem uma coisa que sempre fica evidente durante as eleições é como que é um grande desafio para pessoas de esquerda, por exemplo, estarem conversando com as pessoas e estar conseguindo exercitar o convencimento, para que você consiga ganhar um voto, para que você consiga estabelecer uma relação de confiança daquela pessoa, por parte daquela pessoa, para com a candidatura que você constrói, para com a pessoa que você está fazendo campanha e tudo mais. E isso escancara um processo para a gente, que é um processo de que esse convencimento ele não pode ser feito justamente no momento onde a gente está indo para a rua para poder fazer campanha ou para poder virar o voto de uma parcela da população. Isso precisa ser um processo construído e que ele está para além do processo eleitoral, sabe? Então, o que isso deixa de lição para a gente é que a nossa construção, inclusive quando a gente está pensando eleitoralmente, mas que a gente precisa avançar muito para essa projeção, a gente precisa estar construindo relações com as pessoas no cotidiano para fortalecer a auto-organização das pessoas, sabe?
Então, se tem uma questão que eu gostaria de colocar aqui em evidência com essa reflexão do o que fazer depois do processo eleitoral, é de que o foco não pode ser o processo eleitoral. O foco precisa ser a luta auto-organizada e essas relações de confiança, elas não podem partir do momento eleitoral. Se essa reflexão está chegando até você a partir do momento eleitoral, ela deve servir como uma indutora para que você construa projetos com a comunidade a partir da demanda das pessoas que lidem com as questões que são tangentes ali no seu cotidiano, mas que politizem os elementos concretos dos antagonismos materiais a partir dessa realidade. E que consiga colocar a população como protagonista desse processo. Protagonista na construção, protagonista na resolução de conflitos, de problemas, protagonista na proposição de medidas que podem lidar com essa situação e também protagonistas para refletir sobre como realmente lidar com as estruturas que possibilitam com que essa realidade ela se efetive na vida das pessoas. Então eu acho que essa questão da gente entender como que a nossa atuação ela precisa ir para além das eleições e ela precisa se partir para além do processo eleitoral e anterior ao processo eleitoral, ela é fundamental para a gente entender que o convencimento ele não pode se dar quando a gente está indo para a rua no contexto de campanha eleitoral e tudo mais. Tem que ser um processo anterior e tem que ser um processo maior. E tem que ser um processo que projete para além da institucionalidade. Ele precisa ter como foco a luta auto-organizada e que possa ter como horizonte a emancipação da população explorada e oprimida. Salve, camaradas! Aqui quem fala é Samuel Silva Borges, sou militante antipunitivista e ecossocialista. Estou aqui para dar uma dica nessa conjuntura pós-eleição, que é basicamente não se iludir com essas eleições. A cidadania passiva, essa coisa de participar da democracia a cada 2 ou a cada 4 anos, não é algo que vai ser suficiente para a gente se proteger da ameaça fascista que está rondando as Américas. A gente tem aí, durante o ano de 2020, uma forte ameaça de autogolpe bolsonarista, novo AI-5, intervenção militar, fechamento do STF, do Congresso. E a gente teve aqui, como refrescos do ano, vitórias no Chile, vitórias na Bolívia, que aconteceram graças à mobilização popular. Não pela graça de uma constituição liberal, de uma tripartição dos poderes e o checks and balances. Então, assim, a minha dica é o seguinte: é sim muito importante a gente votar em candidatos comprometidos com a luta social, para a gente ter aliados de dentro do sistema. Mas o mais fundamental é a gente promover uma cidadania ativa, uma construção democrática a partir da participação popular. Isso significa um engajamento orgânico com o tema da política. Significa organização, politização e mobilização de fora para poder pressionar e arrancar desse Estado, que não é neutro, é um Estado burguês, racista, patriarcal, as vitórias e os direitos que a gente merece. Olá, votei. E agora? Me chamo Bruno Canella, sou ativista indígena e minha sugestão para além das eleições é que a luta não pode parar. É momento de articulação das bases para que as políticas públicas cheguem até as cidades e territórios vulneráveis. Povos, profissionais da saúde, da educação, se mobilizem para cobrar e ajudar no que for necessário para a melhor aplicação dessas políticas públicas. Independente da vitória do seu candidato, é momento de garantir que as prioridades municipais, junto aos planos de governo e câmaras municipais, sejam de fato implementadas na saúde, na educação, na cultura, no saneamento básico, na preservação do meio ambiente. É hora de deixar as rivalidades de lado e juntos e juntas transformar as cidades e o mundo num lugar livre das explorações e da destruição do planeta. Não deixem de ter esperança que as coisas podem mudar a partir da organização da luta popular. Aos camaradas de luta, desejo força na caminhada. Aos candidatos e candidatas eleitos e eleitas, desejo força e sabedoria na administração dos seus mandatos. Sempre lembrando que a democracia e o cuidado com os mais necessitados é o melhor caminho. Abraços virtuais a todos e todas e vamos à luta. Eu sou a Nádia. Minha dica para você, agora que as eleições acabaram, é se organize coletivamente. Você pode procurar por organizações políticas, coletivos, partidos,
que buscam transformar radicalmente o mundo, o sistema político e econômico que a gente vive, pensando essa sociedade, né, contra todo tipo de destruição do planeta, contra todo tipo de exploração, de opressão, de raça, de gênero, de nacionalidade. Ou você pode também se organizar a partir de ações comunitárias na sua comunidade, participar de uma associação de bairro, acompanhar mais ativamente o que está acontecendo no cenário político, as audiências públicas, que vão impactar, na maioria das vezes, negativamente e diretamente a vida da população de modo geral. Então, a minha dica é se organize coletivamente. Olá pessoal, as eleições estão acabando e a gente sempre se pergunta o que fazer nesse momento. Pois bem, parece um clichê dizer que tudo na nossa vida é política, porque parece papo de militante, mas não é. Essa visão de que política é apenas a escolher bem o voto, votar e acompanhar o nosso político escolhido é uma visão muito reducionista. Afinal, política está ligado desde a sua origem grega a como a gente circula nos lugares, como a gente lida com as pessoas, a forma como a gente convive com a nossa cultura, a forma como a gente convive com o outro, com as instituições e assim vai. Dito isso, a política é a forma como a gente tenta pautar numa disputa a forma de vida que a gente quer construir. E se a gente quer construir uma forma de vida emancipada, recomendo que agora que as eleições terminaram, a gente possa realmente fazer política, se vinculando a partidos, a movimentos sociais, a coletivos, para que a gente possa construir uma forma de lidar com o nosso lugar, com o outro, se relacionar entre as pessoas, com as instituições, com a nossa cultura, de maneira livre e emancipada do capital. Sendo assim, minha recomendação é que, após as eleições, que a gente possa realmente fazer política, para que a gente não fique se limitando a ter que escolher entre um político ruim e outro menos pior. Vamos construir uma alternativa à nossa forma de vida, construindo uma forma de vida emancipada. Cheiro no coração. Oi, Dimitra. Oi, gente. Meu nome é Lana de Holanda e eu tô aqui para falar que agora que passou as eleições, esse desespero que foi as eleições, no primeiro turno, uma dica que eu tenho, eu acho que a gente precisa cada vez mais entender a importância de se organizar. Tá organizada, tá organizado em algum movimento, em algum coletivo, em algum grupo político, principalmente, obviamente, grupos políticos que pautem a esquerda radical, a esquerda revolucionária, ecossocialista, uma esquerda que realmente pense na importância das eleições, que são sim muito importantes, mas estratégias também para além das eleições, estratégias a médio e longo prazo, estratégias para que a gente consiga no futuro realmente pautar um país, uma sociedade socialista, ecossocialista, que caminhe para o comunismo, que caminhe para um mundo muito melhor, muito mais igualitário, muito mais justo socialmente do que esse que a gente vive hoje. Então vamos se organizar, tá bom? Olá, jovens! Estou aqui hoje a pedido de Dimitra para dar 3 recadinhos para vocês. As eleições acabaram, as urnas burguesas não são bastante para os nossos sonhos. As eleições burguesas são uma farsa. Portanto, você precisa de 3 coisas. 1. Estude. Não existe movimento revolucionário sem teoria revolucionária. Você não vai aprender toda a ciência do materialismo somente por memes. Então é importante demais estudar. 2. Se organize. Sozinhos nós somos muito fracos, porém juntos nós somos invencíveis. Se nós queremos fazer de fato com que a humanidade ultrapasse a pré-história, é preciso que nós nos organizemos. Eu não vou te mandar organizar no lugar X ou Y, mas eu vou te admoestar a se organizar, preferencialmente num órgão marxista-leninista que siga o pensamento Mao Zedong. E 3, lute. Você não tem escolha, eu não tenho escolha, nós não temos escolha. A nós, povos periféricos, povos oprimidos da terra, só nos resta unirmos e lutarmos. Toda e qualquer opção que não seja por meio da luta está fadada ao fracasso. Portanto, jovens, estudem,
se organizem e lutem. O futuro pertence a nós. Venceremos. Paz entre nós. Guerra aos senhores. Um beijo no coração de vocês. E aí, moçada, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu tenho o canal Sem Mais Senhores e a Dimitra me chamou para a gente falar sobre o que devemos fazer depois das eleições. E a minha resposta é: estudemos sobre o liberalismo, estudemos a sua história, porque na minha visão, com a eleição do Biden, mais essa alternância aí de poder entre a direita americana, no que nós vamos ver agora é um arrefecimento de ideias, né, da extrema-direita, do fascismo, e uma normalização do liberalismo. Não é à toa que a gente tem uma vice-presidente que, por mais que seja filha de imigrantes e de negros, tem muito mais a cara do Estado, é alguém que ficou 30 anos prendendo negros e mantendo negros no corredor da morte na Califórnia, do que efetivamente a cara de uma lutadora social negra. Então que a gente fique esperto e se radicalize cada vez mais, especialmente a partir do nosso enraizamento das coletividades e uma criação de pertencimento entre nós camaradas. Oiê, eu sou a Rebeca, eu sou militante da UJC, tô por aí nas redes sociais como @rbcgaia. Agora que as eleições acabaram, é muito comum que o sentimento de eu sou apolítico surja nas pessoas. É muito comum que as pessoas comecem a achar que política é tudo igual, por isso que eu não se meto, por isso que política não se discute. E política se discute sim. E esse discurso é um problema muito grande. Não existe neutralidade na política. Indiretamente, quando a gente fala que não vai se meter na política, que vai se isentar, a gente é jogada para um ladinho. A gente pode achar que não, mas a gente é empurrada para lá. Para solucionar esse pensamento, eu proponho um exercício de pensar o que é política. Foi isso que eu fiz lá em 2018, quando eu comecei a ser ameaçada por bolsonarista nas ruas, nas redes sociais, em todo quanto é canto. Eu comecei a pensar o que é política para mim. Quando eu li Angela Davis, eu comecei a ver que a política ela pode ir além dessa institucionalidade que é pregada para a gente. Eu comecei a ver que política também é sobre luta coletiva. Então, fica a reflexão. Será que política não se discute? Ou eu acho que essa política da ideologia dominante não cabe em mim? Oi, Dimitra, tudo bem? Poxa, muito legal a sua iniciativa, porque a gente fala o tempo todo da importância da construção, da militância, que a política não é algo que se resume às eleições. É claro que é importante a gente participar das eleições, fortalecer o nosso campo, separar o joio do trigo, identificar as falsas esquerdas, os conchavos liberais, tudo isso a gente faz nas eleições. Tá, mas quando as eleições acabam, e aí? Então, eu vou deixar aqui como dica para a galera que quer fazer isso, e é realmente muito importante fazer isso, aquilo que eu venho dizendo exaustivamente lá no canal, que é a construção daquilo que, na falta de um nome melhor, eu tenho chamado, por enquanto, de construção de núcleos do fomento do poder popular. O que seria isso? A gente tem que se engajar em todas as formas de fazer a política acontecer. Isso é buscar a organização sempre no sentido coletivo. Então, se organize, busque um partido político, busque dentro do partido político qual é o melhor grupo para você ajudar a construir. Se você não quer ou não tem acesso a partidos políticos, quem sabe a associação do seu bairro, quem sabe o sindicato da sua categoria, quem sabe a sua igreja, enfim. Busque espaços coletivos que possam atender às demandas que deveriam ser atendidas pelo Estado. Então, o Estado falha em muitos momentos e nós temos que procurar nos organizar coletivamente para ocupar esses espaços que acabam sendo necessários. E, paralelamente a isso, construir dentro desses espaços a consciência de classes a partir da perspectiva do materialismo histórico e dialético, a partir da perspectiva da luta de classes. Valeu, Dimitri. Eu acho que essa é a minha contribuição. Espero que eu possa ter ajudado no papo e no trabalho que você está fazendo. Valeu, grande abraço.